Então, nós vamos começar falando de inteligência artificial. E essa semana eu estava dando uma olhada e me dei de cara com essa meme, que ela é bem verdade nesse sentido, né? Se fala muito de inteligência artificial, machine learning e todo o resto. Porém, o que nós temos, que é o fundamental de tudo isso, é a questão de estatística. Tá? E entender esse ferramental, ele te permite entender diferentes aspectos da parte de inteligência artificial. Tá certo? Inclusive, o Brasil é um dos grandes geradores de memes, né? E essa daqui saiu ontem no Mashable, que o gerador de memes baseado em inteligência artificial tem sido melhores do que os humanos. Então, esse aqui foi um meme que eu vi essa semana sobre a noção de inteligência artificial. Então, o que a gente tem sempre de ideia, né, é que a tomada de decisão ela vai ser sempre feita mediante um conhecimento especialista e os dados. Tá? A questão de dados hoje ela está muito na moda e as pessoas estão cada vez mais coletando seus dados, organizando e tentando olhar para dentro deles e ver o que consegue tirar de informação. Tá certo? Mas a gente não pode esquecer que esse conhecimento especialista é uma coisa muito tradicional. Então, esse binômio de especialista e dados, eles são muito importantes para a gente tomar a decisão. A gente tem uma ideia, né, de que os dados sozinhos poderiam, de uma forma automática, na decisão. Isso a gente ainda está muito longe. O ideal sempre é a gente pensar que consegue combinar esses dois conhecimentos. Quando a gente pensa que vai lidar com um problema de inteligência artificial, a gente vai ter que ter sempre algumas etapas. Primeira delas aqui é a questão dos dados. Como que a gente pode entender esses dados? E quais são os problemas que carregam os dados? Por exemplo, nenhum conjunto de dados é totalmente íntegro. Existem sempre dados faltantes. Por melhor que a gente queira se cercar de não ter os dados faltantes, mas eles estão sempre presentes lá, né? A ausência de dados é recorrente. Por N motivos, falha de equipamento, falha de operação, tudo pode causar a perda de dados. Um outro problema também são os outliers. São dados que não representam aquele conjunto que a gente está analisando. Tá? Isso pode ser por causa de erro, N motivos, descargas atmosféricas, tá certo? Depois que a gente consegue entender esses dados, a gente tem uma etapa gráfica que é a gente conseguir representar esses dados. E só essa etapa de representação aqui, ela é extensa. Os dados são cada vez mais complexos, cada vez mais interações, são dados extremamente heterogêneos e que, de alguma forma, a gente precisa representar. A representação gráfica ela dá o primeiro insight para a gente do que a gente tem. Após disso, após a gente conseguir fazer essa representação gráfica, a gente sempre se pergunta, né? Será que eu consigo, por exemplo, fazer previsão? Posso usar modelos de regressão, eu posso tentar fazer classificação. E posso usar diferentes modelos, por exemplo, redes neurais, certo? Isso é suficiente para a gente fazer as primeiras perguntas e os primeiros questionamentos sobre esse conjunto de dados que a gente analisou. A ideia seguinte que a gente se pergunta sempre, né?
Pô, o quanto de incerteza que tem nisso tudo. Aqui eu gerei um modelo. O quanto que isso é representativo? Será que ele está conseguindo capturar toda essa flutuação natural dos dados? Ou será que ele está lidando com isso de uma forma errada? E, por fim, a nossa última etapa aqui é a tomada de decisão. Entendeu? Na maior parte das vezes, essa tomada de decisão, o intuito é a gente conseguir fazer decisões melhores. E na maior parte das vezes, o que a gente quer fazer são chutes bem controlados. A gente quer ter a melhor decisão possível, do que a gente simplesmente dizer, é isso ou aquilo. Tudo bem? Bem, para essa nossa conversa, eu não vou falar de todos os modelos que a gente poderia, não é viável. Eu vou me ater a um tipo de problema. Tá? É um problema de inteligência artificial, tá certo? Que a gente tem trabalhado com ele e que tem uma ótima aderência ao problema de gestão, tá certo? E a gente tem usado para diferentes outras aplicações, como, por exemplo, fazer previsão, fazer gestão, tá certo? Então, eu vou lidar com problemas que a gente lida, que são modelos probabilísticos, tá? E a ideia por trás dele é trabalhar com redes probabilísticas. A gente usa um modelo bayesiano, que é conhecido. Então, eu vou primeiro passar uma ideia do que é esse modelo. Tá? A principal vantagem dele é a gente conseguir fazer perguntas para o modelo de uma forma bem positiva. Como que a gente pode usar isso? Seria a interpretação do modelo. Vou dar uma perspectiva histórica, só para a gente entender o que aconteceu, uma generalização, e depois aqui a gente fala de aplicações. Algumas limitações, mas as limitações elas surgem naturalmente, tá? Ao longo da nossa apresentação. A ideia da gente falar dessas vantagens e limitações é para evitar algumas coisas que já aconteceram no passado, né? Onde diferentes modelos de aprendizagem de máquina e inteligência artificial era tido como grande revolucionador da área e que seriam capazes de resolver todos os problemas. Nós estamos muito longe disso. O modelo que eu vou apresentar é um bom modelo, mas é um passo para tentar lidar principalmente com o problema de incerteza. A ideia que está por detrás ela é muito simples. A gente vai usar uma ideia de representação de rede. Por exemplo, todo mundo olhando para essa rede é capaz de, em diferentes níveis, compreender o que está acontecendo. Por exemplo, dentro desse contexto aqui, a grama estar molhada significa que teve que chover na grama. A flor, ter flor, sofre influência da chuva e da estação. Dependendo da estação do ano e das nuvens, a chance de você ter chuva é maior. E a mesma coisa da gente ter o guarda-chuva. Vai depender muito da estação do ano que a gente está e da disponibilidade. Está chovendo? Isso vai fazer a gente carregar o guarda-chuva. Por outro lado aqui, a gente tem que muitas das alergias são alergias sazonais e fortemente ligadas ao pólen. Tá certo? Então, a ideia dessa rede é a gente entender mais ou menos quem causa o quê. Ou quais são os diferentes nós aqui que conseguem perceber os outros. Tá certo?
essa ideia de representação por rede, ela é muito intuitiva. Normalmente a gente está muito acostumado com a ideia de modelos, né? Principalmente modelos caixa preta, onde a gente vai ter um conjunto de parâmetros ou modelos aqui dentro. Por exemplo, mercado financeiro, o pessoal gosta muito de modelos tipo ARMA, ARIMA e diferentes outros, modelos autorregressivos. Mas esses modelos, eles não estão ligados intimamente com o que está acontecendo ali dentro. Eles são modelos que a gente chama paramétricos. E eles vão estar associando uma entrada com uma saída. Tá? É muito interessante porque a gente tem entrada e tem saída. Um outro tipo de modelo também muito usado são modelos baseados em redes neurais, onde a gente consegue ver aqui por dentro dele, ele vai ter nós e arestas. Só que eu tenho os nós de entrada, que estão aqui, assinalados com esses pontos menores. Eu tenho nós de saídas. E essas conexões entre eles, eu posso ter nós intermediários aqui. E todo essas arestas e essas ponderações, elas são resultados de um processo de otimização. Então, a gente, com um conjunto de entrada e saída, eu tenho um otimizador que ele vai me dizer qual é a melhor ponderação de cada aresta, ou se eu colocando mais nós de forma arbitrária, eu tenho um processo de aprendizado. Aqui o processo de aprendizado, ele vai ser imaginado, né, que dado uma entrada e uma saída, ele consegue associar muito bem isso. Isso vai ser dado pelas arestas e pelos nós. Certo? Existe um tanto quanto de arbitrariedade na colocação dos nós, e as arestas, elas são resultados de um algoritmo de otimização. Esse modelo é extremamente usado de redes neurais. Esses modelos de caixa preta, eles são muito tradicionais. Então, como que esse modelo de rede Bayesiana, o que ele é diferente? Bem, essa aqui agora a gente tem aqui uma outra rede, né? Essa aqui é uma rede muito simples que a gente encontra nos livros que ensinam esse tipo de modelagem. Ela é um caso da pessoa ter tuberculose ou câncer, mediante câncer de pulmão, mediante essas variáveis, tá certo? O que é interessante da gente perceber aqui é que, primeiro, a rede, ela não tem entrada e não tem saída. O que a seta indica para a gente é uma relação de o que essa variável percebe da outra. Então, ter visitado a Ásia não depende dessas outras variáveis que estão aqui. No entanto, ter câncer de pulmão, ela tem um sentimento da variável ser fumante. Tá certo? Então, num primeiro momento, a seta, ela está te dizendo simplesmente o quanto que determinados nós percebem os outros nós. Tá certo? Não tem entrada, não tem saída. Os nós, eles são extremamente significativos para o nosso modelo, porque eles representam o que a gente está medindo. E as setas, as arestas, elas dizem para a gente o quanto que uma variável é capaz de perceber a outra. Tá certo? Então, esse tipo de representação ela é muito intuitiva nesse aspecto. Eu deixei aqui só uma representação que a variável depende da outra.
Tá? E essa questão de representação de quanto que uma variável percebe a outra, a gente vai usar uma noção probabilística para isso. Tá? É como, por exemplo, aqui eu estou mostrando um caso discreto, onde a grama estar molhada, ela depende da chuva e do sistema de irrigação. Isso tudo depende de estar nublado ou não. Tá certo? Porque se estiver nublado com com aparência de que vai chover, eu não preciso ligar a irrigação. Então, aqui eu tenho probabilidades, aqui eu tenho probabilidades condicionais, e aqui, por último, a tabela de probabilidade condicional de todo mundo. Esse caso é um caso também muito simples, onde as variáveis são verdadeiro e falso, e as probabilidades estão bem definidas. Essas probabilidades podem ter sido setadas por um especialista, por exemplo, ou terem sido tiradas a partir dos dados. A gente sabe que, dependendo da região, essas probabilidades são diferentes e podem ser tiradas pelo especialista. O que é mais interessante, a partir do momento que a gente consegue construir uma representação dessa, é a habilidade que a gente vai ter de fazer perguntas para o modelo. Dado uma rede, como a gente apresentou anteriormente, e dado o conjunto de tabelas de probabilidade, eu posso fazer pergunta para o modelo. E essas perguntas, elas vão ser na forma de perguntas de probabilidade condicional, que a gente vai chamar de instanciação dessa variável, que significa o quê? Qual a chance do meu evento chover ocorre mediante a uma condição de não estar nublado? Ou qual a chance de estar chovendo, dado que eu não liguei o sistema de irrigação? E eu posso fazer essa pergunta numa rede tão grande quanto eu queira. E a resposta que eu vou obter é o seguinte: a probabilidade é alta, a probabilidade é baixa, eu vou ter um valor numérico. E isso vai me dizer se eu consigo lidar, qual a chance daquela minha pergunta ter suporte nos dados. Tá certo? Tudo bem? Então vamos continuar. O que está por detrás dessa representação, que a gente colocou aqui de forma qualitativa, a gente está perguntando para o modelo qual é a probabilidade dele. E essa representação que a gente tem, ela vai levar em conta duas coisas. O grafo, que são os nós, e as arestas. Tá certo? E nesse contexto, o que vai acontecer é que eu posso usar essa fatorização que está aqui. Essa fatorização, tá? Também conhecido de regra da cadeia, ela me permite reescrever a probabilidade dos meus nós. Uma situação importante que a gente não pode acontecer é que eu não posso ter ciclos dentro do meu grafo. Eles vão ter que ser da forma que a gente chama de DAG, Direct Acyclic Graph. Tá certo? Vamos fazer uma interpretação do que é esse teorema da regra da cadeia. Então, imagina que a gente tenha a probabilidade de um determinado nó. Ele está lá. Agora eu coloquei o segundo nó. Ele vai depender do anterior. O terceiro nó, ele vai depender dos dois anteriores. O quarto nó, perdão, ele vai depender dos três anteriores. O quarto, o quinto e o sexto. Na hora de você combinar isso tudo, o que o teorema diz para a gente é que essa probabilidade ela vai depender desse conjunto de arestas.
Tá certo? Então, como que a gente está codificando o conhecimento aí? Bem, primeiro são nas tabelas de probabilidade. A gente está falando de tabela de probabilidade porque eu estou lidando com o caso mais simples, que é o caso discreto. A gente podia estar lidando com funções contínuas de distribuição de probabilidade. Ia ficar uma notação um pouco mais complicada. Então, a gente está fazendo a codificação do conhecimento tanto em cima daquelas tabelas, quanto em cima da independência de algumas variáveis. Que a gente sabe, o especialista pode dizer que uma determinada variável depende da outra, ou não depende da outra. Isso faria o quê? A remoção de muitas das arestas. Então, eu teria no meu grafo codificado tanto os dados, quanto um conhecimento do especialista, à medida que ele é capaz de inferir essas relações de dependência entre as variáveis, tá certo? Causando uma representação compacta daquele nosso problema. Esse aprendizado a gente pode fazer exclusivamente dos dados. É o que a gente chama de aprendizagem estrutural, tá certo? Então, dado um conjunto enorme de dados, eu posso tentar olhar para aqueles dados e extrair essas relações entre os nós, tá certo? E também posso fazer a dependência entre as diferentes probabilidades. A partir do momento que eu digo que tem uma aresta, eu vou codificar essa informação numa tabela de probabilidade condicional. E à medida que essa dependência aumenta, eu vou aumentando cada vez mais a dimensão da minha tabela. Do ponto de vista de inferência, existem outras diferentes abordagens para isso. Eu posso fazer uma inferência exata. Eu posso pensar que eu vou fazer a propagação da minha crença. Eu tenho uma crença aqui de que a minha probabilidade vai ser de tanto, como que ela vai se propagar pela rede. Eu posso fazer uma aproximação, uma inferência aproximada, e posso tentar entender também o quanto que isso tudo é sensível, umas variações com as outras. O problema que nós temos aqui, tá? Antes de falar dos problemas, essa questão da rede bayesiana, ela, apesar de ser muito pouco explorada, só numa literatura mais específica, aparece muitos trabalhos num canal de divulgação científica chamado Medium, que é muito bom, mas, em geral, as pessoas não têm divulgado muito isso, tá? Esses modelos de rede bayesiana, eles são muito conhecidos também como redes de crença, modelos gráficos acíclicos, modelos hierárquicos, tá certo? O que é interessante é que a gente vai fazer a codificação dessas relações probabilísticas entre as diferentes variáveis do nosso problema. E isso vai ser representado através das tabelas de probabilidade condicional dentro de uma DAG. Tá certo? A gente vai poder modelar um conjunto de variáveis. E essas decisões a gente pode representar a partir também de condições incertas, tentando entender essas diferentes influências entre as variáveis. As três principais tarefas que a gente vai estar procurando fazer é a seguinte: tentar aprender o modelo estrutural dado pelo grafo, aprender os parâmetros, que é a caracterização daquelas arestas, e dependendo do trabalho, tentar inferir, por exemplo, variáveis não observáveis. Só para a gente não perder de perspectiva a cronologia disso, tá? Essa questão da gente ter uma representação probabilística de
relação de causa, ela é muito antiga, isso vem desde Aristóteles. Você tem também a regra de Bayes, que é de 1700. Agora, essa noção de relação causal probabilística, ela também é bem antiga, ela já tem mais de 100 anos. E os textos do Hans Reichenbach, filósofo, ele lançou as bases da causalidade probabilística nos mesmos moldes que eu fui apresentando nesses slides anteriores. Certo? Então, isso aqui foi um campo de trabalho muito intenso, ele ainda é até hoje, as pessoas se voltam muito para isso. Agora, a noção computacional, ela foi feita basicamente em 1985 pelo Peirce. Esse aqui é o Peirce, esse aqui é o Reichenbach, o Bayes, o Aristóteles. É muito interessante, porque o Peirce, ele basicamente estava lidando com problemas computacionais e queria lidar com incerteza. E quando ele conheceu esse trabalho, ele viu uma grande aplicação. Tá? Esse trabalho ele foi feito simultaneamente. A gente tem o Judea Peirce, que é o maior representante dessa área, e o Neapolitan também, muito trabalho. É tão importante que, em 2011, o Peirce recebeu o prêmio Alan Turing da computação. Hoje, a gente tem esses modelos probabilísticos usados em todas as áreas do conhecimento. Tá? Tanto do ponto de vista de fazer previsão, quanto lidar com problemas de incerteza. Se a gente tiver que fazer um chute do que fazer, as pessoas estão adotando esses modelos probabilísticos. Tá? E a grande vantagem desse tipo de modelo é que a gente é capaz de justificar o porquê da decisão. Então, não é um modelo tipo caixa preta, onde a gente não sabe por que aconteceu aquilo. Ou a gente não consegue justificar porquê da resposta. Não, a gente consegue justificar sim. Então, isso torna uma ferramenta extremamente poderosa. A gente tem aplicações... essa rede que a gente está vendo aqui é uma rede de monitor de beira de leito de UTI, onde o resultado final vai alarmar para as enfermeiras ou não vai. Então, são monitorados todos essas variáveis do paciente que está numa condição crítica, e qualquer variação naquela variável, ela é propagada pela rede e a gente tem o alarme ocorrendo ou não. Esse tipo de relação, ele está sendo muito usado, por exemplo, para diagnóstico médico. Lidar com risco financeiro, seguro, modelagem de ecossistemas. Tá? Esse de monitoração e alerta aqui do monitor de beira de leito. Alocação de recursos e fazer previsão. Tá? No nosso laboratório, a gente está lidando tanto com a questão de mercado financeiro, previsão de clima, só não estamos lidando ainda com a parte de apostas. E tem muita aplicação para fusão de sensores. Tá? Aqui, a gente tem uma operacionalização, onde eu sou capaz de graficamente ajustar as probabilidades e entender como que ela está sendo propagada dentro de uma rede. Basicamente, a gente tem como vantagem das redes bayesianas que a gente consegue codificar todas as variáveis. A gente consegue lidar com dados faltantes de uma forma muito satisfatória. Tá?
outro aspecto positivo é que a gente consegue entender melhor essa relação entre as variáveis e, posteriormente, saber aonde fazer intervenção no sistema. Tá? Existe um problema muito comum que as pessoas tendem a imaginar que colocar mais variáveis de monitoração do processo vai ser melhor. Bem, depende. Se ela tiver uma relação entre os nós, sim. Caso contrário, pode ser que você vai só colocar mais informação e ela não vai ter uma importância para o modelo. Tá? Outro aspecto bem positivo é que a gente consegue modelar o conhecimento do especialista de duas formas. Representando um conhecimento a priori, tá certo? Onde a gente pode ajustar isso mediante os dados estarem chegando, tá certo? E a gente pode interferir no sistema em qualquer ponto. Outra coisa bem positiva é a gente lidar com o problema de overfit. Nós não temos problema de overfit aqui, que é muito comum de acontecer em outros modelos. Tá? E, por fim, é a questão da gente poder fazer intervenção, que seria na forma, né, o que aconteceria se eu fizesse isso? Então, esse tipo de pergunta ele é bem importante para esse tipo de representação. Problema, já falei as maravilhas. Essa rede aqui, ela é uma rede do setor bancário para dizer se vai fornecer o crédito ou não para um determinado cliente. Tá? A dificuldade toda é como que nós vamos inferir esse modelo estrutural, que marca essa relação de quanto que uma variável está associada com outra variável. Normalmente, esse tipo de conhecimento do especialista, o especialista vai conseguir lidar 8, 12 nós, tá certo? Hoje nós temos diferentes bases de dados com muito mais nós do que simplesmente isso. Então, a gente pode compor esse tipo de conhecimento especialista com esse tipo de modelo para muitos nós, com diferentes especialistas. Como aquele modelo de monitor de beira de leito. Aquilo foi feito por diferentes especialistas e cada um fez um pedaço menor. A gente pode tentar também extrair esse modelo a partir dos dados. Óbvio que a gente pode fazer também combinado. A gente usa tanto o conhecimento do especialista quanto a extração dos dados. E a rede, ela pode ser com variáveis contínuas ou variáveis discretas, não importa. Tá? Então, quando a gente pensa que vai extrair isso a partir dos dados, o que eu estou pensando é o seguinte, né? Dado um grafo, um modelinho desse daqui, e os meus dados, eu pergunto para ele, dados, o quanto que você se adere nesse grafo? E isso me gera uma pontuação. Na verdade, eu vou procurar, então, o melhor grafo que tem aderência aos dados. Qual que é o problema desse tipo de abordagem? É que esse tipo de pergunta ele é extremamente complicado. A gente precisa ter uma estratégia para isso. Porque se eu tiver 10 variáveis, o meu espaço de busca ele é de 10 elevado a 20. Esse gráfico aqui é log de log. Tá? Então, se eu tiver 10 variáveis, o meu espaço de busca é 10 elevado a 20. 15 variáveis, 10 a 40. 20 variáveis é 10 a 80. Então, se a gente não tiver uma boa estratégia para tentar procurar uma solução ótima, nós não vamos conseguir. Deixar um algoritmo rodando indefinidamente para procurar a melhor solução
não é viável. Então, a gente precisa ter estratégias de otimização para lidar com esse problema. Um outro aspecto importante é que, ao término do processo de otimização, o que nós estamos procurando ver é o quanto que um conjunto de dados ele vai ter aderência naquele grafo, tá certo? Mas o que a gente quer não é aquele dado, são todos os dados. Então, o que a rede Bayesiana vai mostrar para a gente é o resultado daquele processo de otimização. Significa que nem sempre as arestas elas vão estar numa relação que a gente chama de causal. Ela representa aqueles dados, mas não necessariamente elas vão apresentar uma relação causal. Por exemplo, fogo gera fumaça. Eventualmente, numa determinada condição da coleta dos dados, pode acontecer da fumaça apontar para fogo. Tá? O que é importante é que a rede Bayesiana ela é resultado das relações probabilísticas que a gente obteve dos dados. No fundo, o que a gente está querendo é uma outra coisa. Apesar da rede Bayesiana ela ser muito importante para a gente fazer inferências e diferentes contextos de previsão e tudo mais, a gente tem a falsa impressão de que a rede Bayesiana está dando para a gente a relação causal entre as variáveis. Tá certo? Uma rede causal ela seria uma rede Bayesiana cujas arestas são todas elas causais. Tá certo? Isso significaria um passo adiante da nossa rede Bayesiana. Então, e como que a gente lidaria com esse problema de ciclos, por exemplo, que a gente pode ver aqui nesse grafo? Tá certo? A relação entre os grafos aqui, elas não são permitidas, porque elas vão estar codificando o ciclo. Esse problema foi resolvido a partir do trabalho do Dagun, de 95, onde ele criou uma rede temporal. E essa rede ia evoluindo ao longo do tempo. Essa rede dinâmica ela tem outras vantagens. Ela tem muita aplicação para Big Data, Data Streaming. Ela supera o problema do ciclo e pode ser lidado com dados com grandes flutuações. Elas permitem os desafios, né, questão de escalabilidade. Se antes era difícil fazer com muitos nós, agora está ficando cada vez mais complicado. Aqui tem algumas aplicações. Esse aqui que eu passei direto era uma coisa que a gente queria ter feito, mas ainda não foi possível, né? Esse aqui é o mapa do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem um mapa de vias. Então, o que a gente queria fazer era, mediante a condição de chuva, reorientar o trânsito para outras vias, porque esses lugares aqui eles são fortemente influenciados por alagamento. Ainda não tivemos tempo de mexer nesse problema. Esse daqui é um trabalho que a gente faz com o pessoal na Alemanha, que a gente usa um modelo bayesiano para fazer previsão de geração de CO2, principalmente para casos de sustentabilidade. Tá? Onde, dentro do modelo alemão, eles têm 18 fontes, mais de 18 fontes de geração de energia, e todas elas compõem o pool da energia elétrica. Esse aqui é o nosso modelo, a previsão dele era para funcionar em 3 horas. Aqui está o modelinho até 3 horas, funcionando como a gente esperava, e a partir disso começa a dar umas falhas, né? Esse daqui também foi um modelo que a gente colocou falhas e
usamos diferentes técnicas para recompor esses dados que estavam faltando. Isso aqui foi uma figura que foi para um artigo, tem avaliação nossa. Então aqui a gente comparou com diferentes outras técnicas. Essa última aqui é o nosso algoritmo, usando rede Bayesiana para fazer a reinserção de dados. Ele tem um comportamento bem suave. Esse aqui é um caso mais específico, né, que os dados realmente não existiam. Os dados, eles tinham esses pontos faltantes aqui, e o nosso modelo fez a reinserção dessas transições. Esse aqui também foi um outro modelo que a gente usou para previsão de consumo de energia. Dependendo do dia, da hora do dia, a gente consegue fazer uma previsão. Os grandes desafios que a gente tem é como extrair esse grafo, né, a partir de um grande conjunto de variáveis. E como que a gente vai incluir novas variáveis a partir de um modelo que já está funcionando. Ou então a questão de discretização. Tá? Será que a nossa intervenção ela vai ficar reduzida se eu usar um grafo que não é ótimo? Tá? E a partir desses modelos que a gente extrai, nós temos também modelos de análise causal. E os desafios são trabalhar com rede Bayesiana dinâmica e modelos georreferenciados. Tá? Bem, nesse ponto, eu vou passar para o Juliano, ele vai fazer a apresentação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao professor Carlos Maciel pelo convite para apresentar esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Acho que assim, fiquei muito honrado em poder participar desse evento, né? Eu só queria, Fernando, só para te completar, né? Uhum. Eu achei que era muito positiva a tua apresentação, primeiro porque você tem toda a sua formação na área de engenharia de produção e agora começou a trabalhar com esse tipo de modelagem. Então, teria muito a acrescentar. Tá? Sim. Fica à vontade. Obrigado. Ok, então, a nossa proposta, né, é desenvolver um modelo baseado em inteligência artificial, mais especificamente redes bayesianas, né, para otimizar a gestão de saúde. Né? É um trabalho voltado ao setor público, né, que tem a sua complexidade aí como característica. Né? Então, tem assim, limitação de recursos, limitação de recursos financeiros, problemas de infraestrutura, né? Então, acho que é um campo vasto aí para a gente tentar propor algumas soluções, né? E conversando com o professor Carlos, né, eu passei essa proposta para ele e, assim, ele aceitou, assim, de primeira, né? Então, agradeço muito por essa aceitação, né? Então, eu acho que é importante a gente poder contribuir de alguma forma para tentar melhorar o setor público, que muitos acham que é um problema exclusivo do Brasil, né? Mas isso é em todo mundo. Lógico que a gente tem no restante do mundo níveis diferentes de problema, né? De complexidade. Mas não deixa de haver problemas em outros países, né? Então, falando especificamente do Estado de São Paulo, né? A gente limitou essa pesquisa ao Estado de São Paulo, onde, assim, a gente encontrou um volume, assim, muito bom de dados, e com qualidade, né? O que é difícil de acontecer, assim, de a gente ver dados de qualidade, assim, disponíveis, né? Então, a gente buscou esses dados, a intenção era procurar uma forma de tentar agilizar, né, a gestão pública e mais especificamente no setor de saúde, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles disponibilizam esses dados, né? E o que a gente pôde perceber? Que nos últimos anos, né, mais especificamente tratando de 2014 a 2017, o índice de efetividade de gestão de saúde nos municípios do Estado de São Paulo tem diminuído sistematicamente, né? E aqui a gente
fala só dos municípios tirando a capital, tá? Porque os dados da capital, eles estão sob disponibilidade do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Então, aqui a gente fala sobre todos os municípios do estado, menos a capital, tá? Então, esses dados são referentes aos municípios do estado de São Paulo, menos a capital, tá? E aqui a gente pode ver, né, vamos nos atentar a essas linhas azuis e verdes, né, que são os índices de maior efetividade, né, vamos dizer assim. O código, aliás, a linha verde quer dizer que é altamente efetivo, e a linha azul é que é efetivo, é muito efetivo. E a gente pode perceber que tem uma queda de 2014 a 2017, né, desses dois índices positivos. Enquanto os índices negativos, né, que é razoavelmente efetivo, pouco efetivo e não efetivo, né, eles têm crescido nesse período, né? Tá? Bom, o foco aí é nas cidades pequenas, né, onde o governo municipal é a única instituição capaz de fornecer serviços básicos. Nessas cidades menores de 20 mil habitantes, né, com população menor de 20 mil habitantes, tende a ter uma população que dependa mais dos serviços públicos, né? Então, esses problemas exigem soluções rápidas das prefeituras para análise, previsão e tomada de decisão com recursos analíticos mínimos, que exija pouco, vamos dizer assim, o mínimo possível para que a tomada de decisão seja feita rapidamente, né? Porque a gente sabe que nesses municípios menores, principalmente, a limitação de recursos humanos, principalmente, e financeiros é grande, né? Então, pensando nisso que a gente propôs esse modelo, né? O desenvolvimento desse modelo probabilístico. Então, partimos para a hipótese, né? O modelo computacional baseado em redes bayesianas pode fornecer uma inferência probabilística eficiente no domínio de interesse? Essa que é a questão, né? E de forma que permitir que o tomador de decisão veja como a distribuição de probabilidade de algumas variáveis alvo muda em resposta a novas observações ou informações. Então, qual que é a intenção? Mostrar um panorama de todas as variáveis de saúde daquele momento, né, que sejam possíveis naquele momento, e apresentar para o gestor público ou para a Secretaria de Saúde, né, isso são as variáveis que a gente tem no momento, né, e você pode fazer várias simulações para tentar melhorar a eficiência de gestão de saúde com base nos recursos, com base na limitação de recursos que geralmente é comum nesses municípios. Então, a proposta é desenvolver um modelo bayesiano para apoiar as gestões municipais na melhoria, né, do índice de efetividade de gestão municipal de saúde. Tá? É importante falar que os municípios eles não têm só um índice de eficiência somente voltado à saúde, mas tem a educação, tem a uso de tecnologia, né, a questões ambientais. Então, envolve vários aspectos aí de gestão. Né? E aí a gente nesse caso dessa pesquisa, a gente focou em saúde. E o modelo será baseado em construção automatizada de redes bayesianas, utilizando dados do governo do estado. Correto? Bom, aqui a gente tem as variáveis agrupadas, né? De acordo com os dados disponibilizados pelo TCESP, né, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E aqui a gente tem variáveis voltadas a serviço à população, né, a saúde da família, infraestrutura, aspectos diversos, profissionais da saúde, promoção da saúde, né, regulação, controle, avaliação e auditoria dos serviços de saúde, né, e saúde voltada a crianças e saúde maternal, né. Então, essas variáveis de gestão a gente separou aqui nesse grupo de oito grupos principais, né? E aqui a gente considerou também para tentar atingir, tentar
identificar as dependências, quais variáveis são dependentes do índice de gestão, né, de eficiência de gestão municipal, todas direcionadas para o índice de efetividade de gestão. E essas variáveis financeiras, né, a gente considerou somente aspectos de receita, né, e despesas do município. Aqui, essa base de dados ela fornece somente o total de receita e o total de despesa, né? Aí para não assim ficar uma análise meio, né, distorcida, a gente considerou assim tanto as despesas como receita por número de habitantes, né? Para ficar algo mais igualitário. Porque senão a gente viria que os municípios maiores efetivamente têm uma receita maior e despesa maiores também, né? Então a gente tentou calibrar dessa forma aí para não ficar algo irreal, né? Qual o método que a gente utilizou, né? A gente, primeiramente, obtendo esses dados, né, a gente teve uma preocupação grande em discretizar, né, o maior número de variáveis possível para que fosse viável a gente desenvolver esse modelo, né? E no decorrer, né, desse desenvolvimento, o que a gente descobriu? Que, como um número muito grande de variáveis, né, 125, só de saúde, como o professor Carlos explicou agora há pouco, né, se você tem um número de 10 variáveis, já fica algo inimaginável em número de possibilidades, né? Então, você imagina 125 variáveis, né? Então, pensando nisso, e aproveitando também a estrutura dos dados que foi fornecido pela TCESP, né, seria possível a gente dividir essa grande rede de 125 variáveis em redes menores, agrupadas, conforme a gente apresentou agora há pouco, agrupando aqueles 8 aspectos principais de saúde e os aspectos financeiros, né? E aí a gente gerou uma rede para cada grupo, né, de gestão de saúde, né, de dados, né, grupo de dados, utilizando o aprendizado de estrutura e aprendizado de parâmetros. O aprendizado de estrutura, a gente utilizou o método Hill Climbing, né, e é um método assim que ele varre assim por, vamos dizer assim, usa uma técnica de otimização matemática, né, propondo uma solução arbitrária, né, para um problema e tenta encontrar uma solução melhor para implementar essa solução de forma incremental, né. Então ele vai avaliando, é um aprendizado, né, e vai avaliando qual é a melhor solução ali. Isso tudo por meio de algoritmos. E o BDO Score, né, que foi utilizado também no esquema de pontuação, né? O BDO é uma abreviação de Bayesian Dirichlet equivalente uniforme, que calcula uma pontuação que mede o quanto uma determinada variável é influenciada por possíveis pais, né? Por possíveis pais daquele nó principal que a gente está estudando, né? Tá? E o aprendizado de parâmetros que o professor Carlos já explicou anteriormente, né? E tudo isso sob o conceito de Markov-Blanket, né? E é justamente a gente focar naqueles nós relacionados diretamente ao índice de efetividade de gestão de saúde, né? Tá? Então, de cerca de 125 variáveis que a gente utilizou, que a gente estudou, cerca de 15 ou 16 tinha uma relação direta com o índice de efetividade de gestão municipal. Então, dito isso, a gente, depois de ter montado cada uma dessas redes com relação a cada grupo de dados de gestão de saúde, né, a gente desenvolveu um modelo baseado nessas sub-redes bayesianas que a gente modelou, né? Então, é como se fosse pegar vários pedacinhos de uma rede, né, e montar uma rede maior, tá? E, como eu disse, qual que é a principal vantagem disso? A gente desenvolveu isso utilizando um computador comum, né? Processador Intel i7, e uma rede de cada grupo ali demorou cerca de 5 a 10 minutos para ser gerada, tá? Coisa que se a gente
utilizasse as 125 variáveis de uma só vez, mesmo num sistema clusterizado, demoraria dias ou semanas, né? Então, foi muito efetivo, né? Essa forma que a gente escolheu para conseguir desenvolver o modelo. E depois de desenvolvido o modelo, né, a gente, por meio de análise de especialistas, a gente verificou a aderência daquele modelo gerado para ver se aquilo que a gente desenvolveu realmente iria refletir a realidade, né? Tá? Então, aí a gente vai discutindo mais à frente aí os resultados que a gente alcançou, né? Aqui a gente tem a análise dos dados, né? Então, essa é uma exemplificação de uma subrede, né? Que aqui no caso a gente tem a análise dos nós de serviço à população, né? Um grupo de variáveis relacionado a serviço à população, tá? E de cerca de 20 a 25 variáveis desse grupo de serviço à população, a gente chegou à conclusão que 4 variáveis tinham relação direta com o índice de efetividade de gestão, que é o I1 aqui, né? O F2 é a variável de despesas, né? Despesas que o município teve, né? Num primeiro momento, a gente achou que esses grupos de variáveis teriam uma relação direta entre receitas e índice de efetividade de gestão, mas o que a gente percebeu foi o contrário. Quer dizer que quanto mais o município gasta não propriamente com saúde, mas gastos efetivos com a população, né, em saúde, educação, enfim, maior a chance daquele índice de efetividade de gestão ser maior, né? E aqui a gente tem outras variáveis de gestão, né, de saúde, né? O Q6, o Q8 e o Q10. O Q6 propriamente diz respeito a se o município tem condições técnicas, ou melhor dizendo, as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde do município, têm condições técnicas para atender, para supervisionar tratamentos de tuberculose, né? O Q8 é uma outra variável, né, que diz respeito a se o município, as unidades de saúde do município já tiveram seus serviços interrompidos por problema de suprimento, né? E o Q10 é a última variável desse caso aqui de serviço à população, que diz respeito à gestão de estoque de insumos, né? E aí tem mais a ver se o município pratica ou não essa gestão de insumos, né? Esse controle de estoque, se o município tem um controle manual ou se tem um controle automatizado, né? E aqui, vocês podem ver que conforme a gente vai variando, né, os valores de cada variável, a gente tem um panorama aqui do índice de efetividade de gestão, onde 0 é o nível mais baixo de efetividade de gestão, né, e o 4 é o maior, né. E aqui a gente marcou assim os resultados que corresponderam a uma probabilidade maior de 50% do município alcançar aquele índice de acordo com somente essas variáveis, tá? A gente não está considerando todos os 8 grupos, tá? A gente está limitando a esse grupo de variáveis de serviço à população, tá? E aqui é o modelo geral, né? O modelo geral que a gente, baseado nas redes geradas por aqueles 8 grupos de dados de gestão de saúde, né? A gente chegou nesse modelo final, né? Onde aqui no centro a gente tem o índice de efetividade de gestão, né? E as demais variáveis que diz respeito àqueles outros grupos de gestão que eu mencionei no início, né? Serviço à população, a infraestrutura, a gestão, saúde da família, enfim. Tá? E o que deu para perceber com esse modelo que a gente chegou? Que assim, ele está muito coerente com os métodos utilizados pelo próprio TCESP, né?
para chegar ao índice de efetividade de gestão, né? Então, de assim, cerca de 18 variáveis que têm um peso maior para o TCESP, né, para se alcançar um bom índice de efetividade de gestão, esse modelo chegou a 16, 17, sendo que foi encontrado duas ou três variáveis que não foram mencionadas pelo TCESP, né? E, por outro lado, também de uma ou duas variáveis que tem uma relação direta com o índice de efetividade de gestão do ponto de vista da TCESP, né? Mas que não foram consideradas relevantes nesse modelo que a gente desenvolveu. Tá? E aqui a gente tem a tabela de inferências, né? Onde a gente tem todas as variáveis desse modelo final, né? E a gente apresenta aqui é uma tabela de simulação, né? Vamos dizer assim, para um gestor na área de saúde, e permite ele ter uma visão, né, por exemplo, se eu der uma importância maior para a saúde da família, qual a chance de eu ter uma eficiência maior de gestão, né? Então, a gente chegou aqui a um máximo de 93% de chance de efetividade de gestão máxima, né, de acordo com algumas atribuindo alguns valores em certas variáveis, né? E isso tudo sob a análise dos especialistas, né? Então, a gente pode ver aqui que cerca de 30 simulações que a gente apresentou aqui, né? 90%, cerca de 90% foi aprovado por especialistas, né? Então, há de se destacar que a gente utilizou poucos dados, a gente utilizou dados de um ano só, né, somente, dados somente de 644 municípios, né, e já foi possível a gente desenvolver um modelo, assim, altamente confiável com relação a resultados, né. Então, é lógico que a gente pode perceber aqui que tem algumas simulações, algumas simulações que não foram aprovadas na visão do especialista, né? Algo como, por exemplo, uma gestão de estoque feita de forma informatizada aumenta as chances do índice de gestão ser baixo. É algo assim que meio discrepante, né? Então, coisas desse tipo que assim, demandam uma calibração melhor do nosso modelo, né? Mas isso, com certeza, tendo mais dados, né? A gente vai refinando isso e vai deixando o modelo cada vez mais preciso, né? Bom, considerações finais, né? O modelo permite que o gestor municipal realize inúmeras simulações, visando melhorar o IGM de saúde, e principalmente sob uma necessidade de recursos mínimos, né? Tanto recursos computacionais quanto recursos de pessoas, né? Recursos humanos. Tais ações podem refletir diretamente na melhoria do índice de desenvolvimento humano, considerando que a saúde tem um peso gigantesco nisso, né? A qualidade de saúde fornecida pelo município, né? Criar um ponto de partida para o desenvolvimento de modelos bayesianos voltados a áreas como educação, segurança, mobilidade, isso é possível, né? A gente demonstrou. E um modelo baseado em subredes bayesianas geradas com os métodos hill climbing e pontuação Bedel, né, se mostrou adequado com um volume reduzidíssimo de dados, sob utilização de recursos computacionais limitados, né? Então, acho que essa é a grande contribuição desse trabalho que a gente desenvolveu, né, que é adequado assim para aqueles municípios de 5 mil habitantes até municípios de mais de 100 mil habitantes, né? Então, a gente conseguiu demonstrar que isso é possível, né? E, por último, a gente tem alguns trabalhos similares a esse trabalho que a gente desenvolveu, né? E quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhada, é só acessar esses artigos aí que a gente encontrou.
a gente pretende que esse trabalho seja publicado. Já foi submetido, né? Estamos aguardando para ver se esse trabalho aí é aprovado. Tá bom, pessoal? Isso é essa a nossa apresentação, né? E a gente está aberto aí a responder possíveis dúvidas aí que vocês tiveram. Eu agradeço a oportunidade. Tá joia, Fernando. Muito obrigado. Ok, muito bom. Excelente apresentação, parabéns, Carlos, Fernando. Acho que vocês cobriram, né, questões conceituais ligadas à aplicação, né, o uso de inteligência artificial, e também uma aplicação, né, que o Fernando mostrou aí, de interesse e impacto não só econômico, como social também, né? Existe um pequeno delay, né, entre o que a gente está falando aqui até o momento que é transmitido pelo YouTube, né? Então, assim, o espaço para perguntas está aberto. Eu estou falando isso, daqui a alguns segundos as pessoas vão estar ouvindo e vão estar podendo submeter as perguntas. Então, eu aproveito esse delay para aqui colocar uma questão, né? Bom, primeiro, esse é um evento não exclusivo de pessoas de engenharia, pessoas com formação na área de exatas, né? E eu percebo que, apesar de estatística e probabilidade ser uma disciplina bastante frequente na grade dos cursos de nível superior, em geral as pessoas não têm uma lembrança boa, né, de probabilidade estatística da graduação, né? E agora, eu concordo. Sinceramente, eu não entendo por quê. Eu entendo. E agora, né, assim, nessa fase de transição, né, dessas novas tecnologias, de aplicações de inteligência artificial fortemente baseadas em inferências estatísticas, probabilísticas, isso ganha uma nova importância e que, de certa forma, também acelerada, né, nesse contexto de pandemia, onde a virtualização ganha mais espaço. Então, para aquelas pessoas, né, que querem, vamos dizer, conhecer melhor, se envolver, considerar uma carreira ou uma mudança, né, na trajetória profissional, se envolvendo mais com essas questões, o que vocês recomendariam, né? Assim, como conhecer melhor, como se capacitar para atuar, né, utilizando esse tipo de ferramenta, de tecnologia? Dependendo do nível que a pessoa vai se encaixar, tem diferentes respostas para a sua pergunta. Por exemplo, para desenvolver aplicativos para essa área, a pessoa tem que ter um domínio maior do embasamento teórico para as técnicas em si, né? Eu acho que uma visão ampla, ela ajuda, porque nenhum algoritmo desses é definitivo. Então, é importante da pessoa saber reconhecer que diferentes situações vão ter necessidade de diferentes algoritmos. Entendeu? Outra coisa muito importante é o feedback. Funcionou bem, funcionou mal. Mas por que funcionou bem e por que funcionou mal? Será que não foi um software não adequado para aquele problema? Esse tipo de feedback, ele é fundamental. Entendeu? Isso é importantíssimo. Então, assim, vocês diriam que para um projeto ser bem sucedido, né, seria necessário, ou quão necessário, ou quão fundamental seria um grupo multidisciplinar, né? O Fernando falou um pouco aí da experiência, né, dessa experiência onde ele consulta especialistas para analisar os resultados e contribuir com a construção do modelo. Como é que você vê essa questão das equipes multidisciplinares? No meu laboratório, as pessoas têm mais ou menos o mesmo perfil, tá certo? Mas, por exemplo, o exemplo típico é o Fernando, que ele não tinha nem a formação de programação suficiente para isso, né? Ele conhecia muito da gestão
e conseguiu lidar com esse tipo de problema, entendeu? Eu acho que um grupo multidisciplinar ele é capaz de superar essas dificuldades, entendeu? O Então, grande desafio de um grupo multidisciplinar não é que as pessoas vão ficar isoladas dentro da sua área de conhecimento. Elas têm que ultrapassar essas barreiras. Então, apesar da experiência do Fernando em gestão pública, que, se eu não me engano, foi isso que você fez de doutorado, não foi, Fernando? foi também. Voltado à É, qualidade, né, do serviço público, sim. mas é mais Ele, voltado a métodos de engenharia de é, produção, Lean, Six Sigma, né? ele não ficou fechado nisso. Ele teve que estudar outras coisas. Óbvio que preservando a área de conhecimento, mas ele teve que se envolver. No mínimo, ele teve que conversar com as pessoas que fizeram esse software para ele usar. Não Com foi, certeza. Fernando? Sim, A gente mantém reuniões semanais e o Fernando participa, discute. Então, sim. o grupo multidisciplinar é extremamente positivo. Eu até Bom, queria mencionar, né, o orientando do professor Carlos, né, o Thalisson, foi fundamental para esse modelo sair, né, vamos dizer assim. Então, É, ele tem conhecimento, né, em programação, né, então foi fundamental para que a gente conseguisse obter os resultados aí que a gente obteve, bons resultados, né? E a o Thaleson, que ele multidisciplinariedade está. é fundamental, né? O Thaleson é meu aluno de doutorado, que está trabalhando com o tema. Na verdade, todos os meus alunos trabalham com esse tema. legal. A gente está com um tempinho um pouco estourado, né? Mas vamos colocar aqui a pergunta do Dinaldo, né, que está na tela. A área financeira está na vanguarda de aplicações de AI, inteligência artificial? O que vocês acham? A área financeira tem outros desafios. Ela tem outros problemas do ponto de vista de dados, né? Principalmente o que a gente chama de perda de regularidade. Isso é realmente um grande desafio. A gente tem que trabalhar com modelos cada vez mais complicados. Nós temos colaboração com empresas da área financeira que a gente trabalha continuamente com eles. Exatamente para a gente tentar melhorar o desenvolvimento de modelos. Tem uma segunda pergunta que chegou agora, da Ana, e aí a gente encerra com essa, né? Como vocês têm lidado com as questões de sigilo de dados sobre a saúde? Fernando, Essa, responde. essa aí eu tenho enfrentado essa dificuldade aí, o professor Carlos Maciel sabe disso. Acho que tem assim muito, principalmente aqui no Brasil, né, tem uma certa restrição para dados de saúde. Eu tenho vivenciado isso, né, a gente tem solicitado a disponibilidade de dados de satisfação de cliente para órgãos de saúde aí, e tem uma certa resistência quanto a isso, mesmo você deixando claríssimo que você não está interessado nos dados pessoais das pessoas, né? A Eles não gente, a precisam nem ser gente identificados, não é? não devem ser identificados, só que tem uma certa, eu não sei se é falta sei, conhecimento sobre isso e tal, mesmo explicitando que você quer saber somente dos dados, né? Tem uma certa dificuldade para a gente obter isso. Sendo que em outros países, eu falo principalmente dos Estados Unidos, você vê um banco de dados gigantesco ali que tudo que você precisar, tudo que você tiver curiosidade, você encontra ali. Dados de saúde da população dos Estados Unidos. Então, É mas, mais enfim, fácil, mais pode fácil a falar. gente lidar com dados de outros países do que às vezes com dados do Brasil. Ok. Bom, eu agradeço ao professor Carlos, ao professor Fernando Giuliani, pela palestra, foi muito interessante, bastante elucidativa. E encerro aqui essa sessão agradecendo a participação da audiência, das perguntas. A gente vai ter agora um intervalinho, né, até as 10 horas, né, e às 10 horas
a gente tem uma outra palestra com o Diego Iritani, sobre economia circular e projetos de inovação, e às 11 horas começa a primeira sessão técnica, né, de apresentação de trabalhos. Aí depois vem intervalo para almoço e a gente retoma à tarde. Mais uma vez, obrigado, Carlos, obrigado, Fernando. Joia, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, até breve.